Vamos ver. Se vai ter atividade hoje? Hoje não temos atividade. Hoje a gente está passando o conteúdo aqui da aula, tá? A atividade que vocês estão para desenvolver fora da aula é o resumo da sua parte do capítulo e a apresentação de vocês, tá? Então, para a próxima semana, que é quando vocês vão fazer a apresentação para a gente, tá? Vamos continuar então, pessoal? Estão vendo os slides aí? Certo? Fisiologia ocupacional, são os 4 pontos que a gente... São os 4 pontos fisiológicos que a gente viu no primeiro período da aula, certo? Então, a gente tem que sempre olhar para o nosso colaborador do ponto de vista da fisiologia neuromuscular, da coluna vertebral, visão e audição, certo? Pensando que toda atividade é aquela que gera um gasto energético acima dos valores de repouso, beleza? Então, tem uma parte sobre aquecimento que a gente já comentou na aula anterior. Então, sempre que a gente vai desenvolver uma atividade, seja ela uma atividade física, uma atividade de trabalho, a gente vai partir dos valores de repouso, certo? Então, para que a gente parta dos valores de repouso e tenha uma adaptação fisiológica adequada, a gente precisa de um período de aquecimento. Então, tanto na atividade laboral, mesmo para atividades que vão ser mais estáticas, também é necessário um preparo antes de se começar, né? Basicamente, a gente tem aqui o que a gente já comentou, que os músculos, partindo do repouso, vão estar com uma baixa concentração de oxigênio, vão gerar produtos ácidos que vão reduzir o pH sanguíneo. Isso vai fazer com que os vasos tenham uma adaptação fisiológica de vasodilatação e aumento da frequência respiratória, porque vai exigir maior troca gasosa para levar esse dióxido de carbono para fora e trazer mais oxigênio para dentro. E os músculos, os tecidos que vão ser utilizados, que estão sendo utilizados ali na movimentação, vão receber maior irrigação sanguínea e maior oxigenação. Beleza? Então, isso acontece especialmente nos trabalhos físicos ali mais intensos, mas não deve ser menosprezado esse tipo de preparo antes das atividades que são mais estáticas também, para preservar a integridade física do nosso colaborador, né? Então, o nosso organismo ele está sempre em busca da homeostase. A homeostase ela é definida pelo estado de equilíbrio estável entre os sistemas do organismo e o meio em que ele vive. Então, o que promove adaptação, né? Quando a gente rompe a homeostase, é um estímulo que tirou a gente daquele estado de equilíbrio. Quando um estímulo ele é forte o suficiente para gerar uma adaptação, isso vai fazer com que o nosso corpo ele precise se modificar para sobreviver àquele estímulo. Então, um estímulo que é forte o suficiente para gerar adaptação, ele tem grande gasto energético para desempenhar aquela tarefa ou aquela atividade, ela é capaz de gerar o estresse e quebrar a homeostase, romper aquele estado de equilíbrio estável que estava acontecendo entre os sistemas do organismo e o meio externo.
vai gerar ali um processo de reparação biológica tecidual. Quando esse sistema de reparo ele não é suficiente, vai gerar um processo inflamatório que pode ser benéfico para modificar ali, para gerar as adaptações do organismo. E assim, com essas respostas, o organismo se adapta a esse estímulo que foi forte o suficiente para provocar modificações e adaptação, certo? Então, pensando neste princípio fisiológico, por exemplo, quando o nosso colaborador ele começa a trabalhar numa atividade nova, mesmo que seja dentro da mesma empresa, ou se ele mudou de trabalho e foi para um posto, para uma empresa nova, e ele não tem ainda aquela habilidade ou aquela condição de desempenhar especificamente a tarefa, nos primeiros dias de trabalho, essa pessoa vai recebendo esses estímulos e vai se adaptando, se condicionando para conseguir desenvolver esta atividade. Pensem, por exemplo, vamos pensar aí num gari, por exemplo. É uma pessoa que caminha, né, uma boa distância, e no momento inicial da execução do trabalho desse indivíduo, ele ainda não está adaptado. Mas dentro de alguns dias de trabalho, dentro de algumas semanas, o corpo dele vai se adaptando a essa nova realidade de trabalho dele, certo? Então, isso é uma resposta fisiológica do organismo desse indivíduo. Basicamente, quando a gente precisa passar por uma modificação, quando a gente quebra aquele momento de homeostase e o nosso corpo precisa gerar estratégias de adaptação fisiológica, quando os nossos processos biológicos ali de reparação não são suficientes ou não houve tempo suficiente para reparação autônoma, então é que se instaura o processo inflamatório. O processo inflamatório, basicamente, ele tem um objetivo de reparar os tecidos sobrecarregados pelas atividades, sejam elas atividades físicas, atividades laborais, atividades de vida diária desse indivíduo. Quando os tecidos que passaram por uma quebra da homeostase não conseguiram ser reparados pelos processos biológicos. Então, se vocês lembram lá de quais são as fases do processo inflamatório, a gente tem um recrutamento inicial de elementos bioquímicos, proteínas pró-inflamatórias, citocinas, que vão fazer a sinalização celular, trazer mais elementos bioquímicos para a região. Vai ter aumento da hidratação local, então vai gerar o edema, aumento da vascularização, por isso vai gerar aumento da temperatura local. Fibras colágenas que foram perdidas pelo desgaste dos tendões, por exemplo, ou de outros tecidos. Sempre que a gente tem fibras que foram lesionadas, vão vir células macrófagos e vão fagocitar aquela estrutura celular que foi danificada por ação biomecânica ou por algum outro tipo de lesão tecidual, e vão ser substituídas por fibroblastos. Fibroblastos que vão atuar ali na reparação tecidual, na regeneração ou na cicatrização daquele tecido que foi danificado. Porém, o que acontece quando a gente persiste no mecanismo lesivo do processo inflamatório? Então, a gente pensa aí num colaborador que está lá na sua atividade laboral e continua fazendo o mesmo tipo de movimentação que já está gerando dor,
já começou um processo inflamatório lá, de inflamação em algum tecido específico relacionado à movimentação que ele faz no trabalho, e não existe tempo para que esse indivíduo tenha uma recuperação adequada para o seu tecido que está machucado, a gente tem uma recorrência de processo inflamatório, levando aí esse processo a um quadro crônico de inflamação. E esse quadro crônico, ele acontece num, numa, num edema, né? Então a gente vai ter uma hidratação maior, vai ocupar mais espaço ali naquela região, gerando mais atrito e mais inflamação. Então, vira um processo, um ciclo vicioso dentro do processo inflamatório. E tanto a reagudização quanto a manutenção de um quadro crônico vai gerar aí modificações estruturais nos tecidos, gerando fibrose, gerando cicatrização hipertrófica, entre outras. Pode gerar aí mudanças nas propriedades mecânicas desse tecido, porque pensando lá num tendão que tem uma capacidade de... Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Deu algum problema aí no áudio? Tá? Pensando lá na propriedade mecânica do nosso tendão. Beleza. Pensando que esse tecido ele tem uma capacidade de elasticidade, de condução da força vetorial. Se ele foi fagocitado, se ele foi machucado, fagocitado, passou pelo processo inflamatório, foi substituído ali por fibroblastos, virou ali um tecido mais rígido, ele já não tem a mesma propriedade mecânica de absorver a energia que foi gerada pela contração muscular ou pelo torque de movimento. Esse tecido ele já não tem tanta elasticidade, é um mais rígido, já tem aquela cicatriz na região, então por isso vai alterar as mudanças nas propriedades mecânicas desse tecido, além de, no caso, quadros de inflamação crônica com a exacerbação dos nossos sinais clássicos da inflamação, que são aumento da temperatura, aumento da vascularização local, edema, dor, limitação da função, isso aí. Então, pensando lá nas características dos tecidos, que são os principais tecidos aí acometidos por doenças relacionadas ao trabalho. Então, vamos lá. Tendões e ligamentos. Tendões ligam duas extremidades ósseas e ligamentos ligam uma extremidade óssea a um ventre muscular. Essa é a diferença entre eles. Tem uma diferença de composição também, tecidual, de fibras e colágenos, mas basicamente são estruturas que transmitem uma carga vetorial dada ali dada pelo movimento, né? Então, tanto o ligamento vai, mesmo sendo ali uma conexão entre duas extremidades ósseas, também é uma estrutura que está relacionada à dissipação da carga vetorial da força relacionada ao movimento da articulação, tá? Como exemplos, a gente tem toda a parte do complexo do ombro está extremamente ligada a doenças relacionadas ao trabalho, especialmente em atividades de manipulação de cargas com o membro superior ou movimentações de membro superior. Por quê? Quanto maior é a mobilidade da articulação, maior é a chance que essa articulação tem de gerar alguma lesão decorrente de movimentação. Isso é algo meio deduzível, né?
Quando a gente olha para a coluna lombar e coluna cervical, são aquelas que são mais móveis, por isso são aquelas que apresentam maior chances de desencadear uma doença relacionada à movimentação dessas articulações. Ombro, extremamente móvel, tudo que a gente vai fazer utiliza basicamente o membro superior, então também está extremamente ligada com lesões ocupacionais. Por isso a gente tem aqui complexo de manguito rotador, sempre temos recorrentes queixas aí dos colaboradores. Então, cabeça longa do bíceps, tendão do supraespinhoso, temos aí tendão do antebraço e tendões relacionados aí a flexores e extensores de punho e dedos. Por quê? São articulações que se movimentam bastante na execução das suas atividades laborais. Portanto, são aquelas que estão mais vulneráveis ou as que são mais expostas a ter uma recorrência de lesão tecidual, tanto por microdesgastes ao longo do tempo, microtraumas, que a gente chama ao longo do tempo, quanto por excesso de atrito ao longo do tempo também, assim como por degeneração tecidual ao longo do tempo. Temos aqui a cápsula articular. Para quem não se lembra da cápsula articular, aqui nesse nosso esqueminha do ombro, seria essa parte mais, uma característica ali similar à dos tendões, envolve a membrana sinovial da articulação. Então, basicamente, um feixe mais fibroso que envolve a articulação. Então, isso para todas as articulações sinoviais. E ela também tem uma função de limitar os movimentos. No quadril, a gente tem uma outra estrutura chamada labrum. E na articulação do ombro também temos essa parte do labrum, que é uma camadinha a mais, que também apresenta lesões por movimentação excessiva. Túneis fibrosos. Para quem não se lembra, os túneis fibrosos também são aqueles que circundam um complexo de estruturas cilíndricas, como tendões, nervos e vasos próximos à articulação. Então, é uma estratégia do organismo para proteger essas estruturas importantes que passam perto das articulações. Como exemplo, a gente tem com grande número de acometimentos, transição cérvico-torácica, túnel do carpo e túnel de Gaillon, que são ali na região do punho, estão relacionados ao nervo mediano e ao nervo ulnar, e espaço subacromial, por onde passam feixes do plexo braquial. E temos aqui fáscias que são membranas que recobrem ou interligam ossos e cavidades. E aqui a gente tem uma grande queixa entre alguns trabalhadores, que a gente pode elencar, como a fasciite plantar. Então, o que a gente viu ali, né? Que as principais estruturas acometidas, os principais tecidos acometidos em lesões relacionadas ao trabalho, elas estão ao redor ou elas estão sempre relacionadas à articulação. Então, ao redor da articulação ou no interior dessas articulações. Basicamente, por quê? Porque as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho geralmente são decorrentes da movimentação excessiva. E os primeiros indícios de que existem estas lesões são aí queixas de fadiga muscular, sensação de peso, desconforto, dor
e redução da sensação. E quando a gente trabalha no setor ocupacional, basicamente a gente atende pessoas com diferentes queixas. E é importante a gente saber diferenciar em qual grau evolutivo da doença ocupacional esse colaborador chega para a gente. Então, basicamente, a gente tem aqui classificação de grau 1, quando o nosso colaborador ele vai relatar uma sensação de peso, de desconforto, lembra que são os primeiros indícios. Dor espontânea, melhora quando eu paro de trabalhar. A dor não interfere o sono, não interfere na produtividade, não tem sinais inflamatórios. E geralmente neste momento, quando eu paro de trabalhar e para de doer, é uma fase da lesão ocupacional que tem um bom prognóstico. Já no grau 2, é quando o nosso colaborador vai relatar uma dor mais persistente, que segue durante a jornada de trabalho, não altera a produtividade, então consegue trabalhar normalmente, apesar de sentir dor ao realizar as atividades durante o trabalho. Já apresenta ali alguns sinais inflamatórios, como edema. A dor a gente já viu que é um sinal que aparece desde o início, mas já tem ali um aumento da temperatura local, já está mais vermelho, né, já está mais ruborizado, mas ainda não tem a limitação do movimento, e as queixas principais eles estão relacionadas à dor mesmo, né, a presença da dor. Nesses dois casos, tem prognósticos aí favoráveis de resolução dessa doença relacionada ao trabalho. Grau 3, quando o nosso colaborador já relata uma dor mais persistente, irradiada, com redução da força, sensibilidade e parestesia, ou seja, se tem redução da força e sensibilidade, tem comprometimento neural. Sempre que a gente tem uma redução da força, uma redução da parte sensorial, então a gente tem um comprometimento das estruturas neurais. Lembra que a gente viu que a gente precisa olhar para o nosso colaborador do ponto de vista da fisiologia neuromuscular. Então, aqui a gente já vê no grau 3 um acometimento neural. Outro relato, o repouso, quando você para de trabalhar, ameniza, mas não passa totalmente. Sente dor mesmo fora das atividades de trabalho, já interfere na qualidade do sono e já reduziu a produtividade. Uma das estratégias das empresas, para um colaborador que tenha este relato, é trocar ele de função quando for possível. Já no grau 4, o nosso colaborador vai relatar uma dor forte e contínua, do tipo insuportável, que impede ele de fazer mesmo atividades básicas de vida diária. Então, aqui a gente tem limitação nos movimentos, redução da força e sensibilidade. Muitas vezes, neste momento, nosso colaborador já está afastado da sua atividade de trabalho e não consegue mais trabalhar, nem mesmo em outra função, tá? Então, nesses dois casos, vai depender muito da avaliação individual desse colaborador, por isso o prognóstico é reservado a cada caso. Não tem como a gente dizer qual que vai ser a resposta, né, o prognóstico desse indivíduo. Então, nesta tabelinha que eu coloquei para vocês, a gente tem aqui um resumo de causalidade. Basicamente quanto mais próximo da coluna verde, que são
os fatores causais. Olá, pessoal. Voltei, meu computador desligou. Não, o computador aqui não aguentou a atividade, mas deixa eu continuar aqui com vocês. Então, quando vocês olham lá na, quando vocês olham nesta tabela ali que eu coloquei para vocês, basicamente, quanto mais próximo da coluna verde, maior é a chance de isso, maior é a chance desse movimento, dessa atitude gerar uma doença relacionada ao trabalho. Então, ali a gente tem os fatores de repetitividade, uso da força, manutenção da postura, e aí tem uma sequência de materiais que podem, uma sequência de atividades que podem vir a gerar uma doença relacionada ao trabalho quando a gente olha para a atividade que esse colaborador faz. Vou ver se eu consigo abrir aqui o nosso slide para ir continuando sem perder muito tempo. Aí agora vocês vão acompanhando aí pelos slides de vocês. Então, não vou conseguir abrir agora porque o computador realmente não vai colaborar aqui com a gente. Tá certo? Basicamente, então, quanto mais o nosso colaborador faz movimentos de apertar, amassar, perfurar, martelar, conforme a posição desse quadradinho, dessa prática. Conforme ela estiver mais perto ali da nossa coluna de causalidade, maior é a chance desse indivíduo de desenvolver uma lesão. Portanto, quando a gente faz uma avaliação ergonômica, existe algo que a gente calcula, que é o ciclo de trabalho, e a gente vai ver quantas vezes, dentro de um minuto ou dentro do ciclo de trabalho dele, quantas vezes ele repete essa prática. E aí vem as recomendações de quanto ele pode manter fazendo essa atividade, se é necessário colocar uma pausa, se é necessário colocar uma micropausa dentro Não lembro não. dentro deste ciclo de trabalho para preservar o nosso indivíduo e a integridade física dele. Certo? Manutenção de postura, vocês viram ali. Existem atividades que vão exigir que esse indivíduo ele mantenha uma postura sentado, o que é o mais comum hoje em dia. Você trabalha sentado ou trabalha em pé, são as posturas mais comuns adotadas no trabalho. Porém, existem outros tipos de postura que são exigidas nas atividades laborais, como agachado, semi-agachado, por exemplo, instaladores de piso, instaladores de azulejo, ou até mesmo profissionais da construção civil que estão lidando com a parte de assentamento. Eles vão trabalhar, claro, agachados, semi-agachados, entre outras posturas que vai ser o adequado para ele conseguir
realizar aquela tarefa. E aí, o olhar do ergonomista vai ser como é a exposição desse indivíduo nessa prática de atividade, né? Então, por outro lado, a gente tem aqui equipamentos que esse indivíduo vai utilizar como sendo fatores de causalidade e qual é a exposição dele nessa atividade e usando esse equipamento, sempre pensando na redução da chance desse indivíduo desenvolver aí uma lesão ocupacional que venha a afastar ele da atividade e gerar outros prejuízos, tá? Consegui abrir aqui, vamos lá, para sinais e sintomas das doenças ocupacionais. Então, basicamente, a gente já viu, né, que os sinais iniciais são sensação de peso, dor local e tudo mais. Temos aquelas classificações de grau 1 a 4 das nossas lesões ocupacionais. Lembra que a gente viu na aula passada, 2 semanas atrás, que existem os fatores de risco de predisposição e os fatores de risco desencadeantes das lesões ocupacionais. Então, basicamente, quando a gente vai olhar para um setor de trabalho, a gente precisa olhar para o nosso colaborador e entender quais são os fatores de predisposição que ele já apresenta, ou seja, precisamos coletar dados ali de antropometria e composição corporal. O que seria isso, basicamente? Altura, fazer o IMC, o peso, o que você tiver disponível para poder coletar desse indivíduo. De condicionamento físico, será que esse colaborador ele pratica alguma atividade física ou será que ele é sedentário? De hábitos de vida que ele apresenta também, será que ele tem maus hábitos de vida? Será que ele tem uma alimentação adequada? A atitude postural entra aqui em fatores inerentes, por quê? Porque a postura da pessoa é algo que ela já tem de uma forma autônoma, mas que é possível reeducar com orientações. Basicamente, a atitude postural vai ser algo que é muito possível de mexer, de alterar e reduzir a chance desse indivíduo vir a desenvolver uma lesão ocupacional por biomecânica, por exemplo. Dentre os fatores de riscos desencadeantes, a gente tem ali organização do trabalho, que a gente vai poder alterar. Então, pensando no ciclo de trabalho desse indivíduo, será que cabem pausas, micropausas? Será que a demanda cognitiva dele é muito alta? Dá para a gente dividir com outros colaboradores? E aí, outro fator, a gente tem biomecânica, e aqui entra pressão mecânica, por exemplo, do assento da cadeira mesmo, do mobiliário em si, se as mesas apresentam bordas arredondadas, se tem um espaço útil de trabalho tranquilo. Condições ambientais, vamos ver também. Nas normas regulamentadoras tem limiares que a gente precisa seguir, tanto de ruído, temperatura, iluminação, velocidade e umidade do ar. E aí, características da tarefa, que vai ser lá, se tem uma característica de repetitividade, de monotonia, qual que é a frequência, o ritmo. Todos estes fatores são coisas que a gente consegue adaptar para moldar o trabalho ao colaborador, certo? Então, como está descrito aqui, as medidas preventivas elas vão ser em relação ao tempo de exposição do colaborador àquela atividade ou àquele ambiente, alteração no processo e organização do trabalho e adequação dos equipamentos dos mobiliários que ele utiliza para poder exercer a sua atividade laboral.
certo? Quando a gente olha para o quesito postura do nosso indivíduo, do nosso colaborador, a gente viu lá naquele quadrinho que existem o quê? Várias posições que ele pode adotar para exercer a sua atividade de trabalho. Quando a gente parte aqui da postura em pé, a gente tem uma postura que pode ser estática, então eu trabalho em pé, mas eu trabalho paradinho no meu posto de trabalho, ou dinâmico, que é quando você pode transitar, deambular pelo espaço de trabalho. Agachado ou semi-agachado, já vimos quais são as possibilidades ali. Por exemplo, um instalador de pisos, enfim, ou na construção civil. Sentado ou semi-sentado, que seriam basicamente as posturas mais comuns hoje em dia. E deitado, o que é mais difícil, menos comum de se encontrar como posturas, certo? Por que isso é importante? Porque existem lá os vetores que a gente já viu de movimentação que vão gerar... Deixa eu mudar aqui. Vamos por assim. Beleza. Então, a gente viu que existem ali posturas que vão gerar forças de direcionamento dos nossos discos intervertebrais, aumentando a chance desses indivíduos de desenvolver aí uma lesão tanto de hérnia, de protusão e hérnia de disco, quanto as chances de desenvolver uma listese vertebral, que é aquele escorregamento da vértebra. Para as posturas lá em pé, existem alturas limiares, né? Alturas de bancada mínimas para determinados tipos de atividade. Então, trabalhos de precisão que vão precisar mais de tato mais fino e concentração e maior demanda visual, a gente tem uma elevação da média de altura da bancada. Para trabalhos mais pesados, que vão exigir mais força e menos precisão, então a bancada é um pouquinho mais baixa, certo? Qual que é o problema da atividade estática parada em pé? É a falta de movimentação de membro inferior. Vai acumular líquido ali na parte mais da extremidade de membro inferior e pode gerar aí edema de tornozelo, aquela sensação de peso no membro inferior, entre outros problemas circulatórios. Por quê? Porque não vai ter ativação da bomba muscular desencadeada ali pelo tríceps sural, que vai ajudar a elevar aquele conteúdo líquido de sangue e linfa para o retorno venoso. Por isso, qual é a recomendação nesse tipo de caso? Olhar para o nosso colaborador e ver como que seria o ideal de recomendar para ele. Será que é recomendar que ele faça de uma forma autônoma, ficar na ponta do pé e descer algumas vezes por minuto ou dentro da rotina do processo de trabalho dele, ou de realmente colocar uma pausa de deambulação, caminha e volta para o trabalho de alguma forma, certo? Então, a gente sempre vai olhar para o nosso colaborador na sua atividade de trabalho e ver o que se adequa melhor na realidade do trabalho dele. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, deixa eu ver se eu consigo virar aqui a câmera. Quando a gente olha para este gráfico... Para este gráfico, a gente vê que a pressão no terceiro disco da lombar, ou seja, lá no disco da L3, dependendo do tipo de
de postura que você mantém, maior é a sobrecarga de peso em cima desse disco da L3. Então, mesmo numa postura sentada, bem adequada, bem alinhado, a gente tem uma carga de aproximadamente 150 quilos sobre o disco da L3. Em posições em pé, a gente tem ali aproximadamente 100 quilos sobre o terceiro disco da lombar. Então, sempre que a gente for olhar para a postura do nosso colaborador, enquanto ele está na sua posição de trabalho, é importante a gente lembrar quais são as dificuldades que ele pode enfrentar aí ao longo do tempo, enquanto ele exerce, né, as suas atividades. E essas cargas, elas são relacionadas ao peso do indivíduo, sim. Este estudo foi feito com uma média de 70 quilos, tá? Uma média de pessoas de 70 quilos em média. Então, tem essa projeção, mas pode ser excessiva conforme o nosso colaborador tem aí um peso excessivo, né, para poder movimentar, ou seja, a gravidade vai ser somada a esse peso. Próximo slide aqui, a gente tem aqui, ó, mobiliário. Mobiliário inclui, na NR17, que a gente vai ver na nossa aula de legislação, tem todas as especificações do mobiliário e de outras disposições que o fisioterapeuta deve laudar na sua análise ergonômica. Então, quais os requisitos do assento, né, desse indivíduo que trabalha sentado, por exemplo? A altura do assento e o encosto deve ser regulável, ter estofamento respirável, as bordas anteriores devem ser arredondadas e o assento tem que ter um espaço suficiente para acomodar a pessoa sentada. Tem que ter apoio lombar e, quando giratória, tem que ter rodízio de 5 rodinhas. Por que quando giratória? Porque existem postos de trabalho nos quais são necessários você não ter rodízio. Por exemplo, numa parte de fabricação que utiliza equipamentos perfuro-cortantes. Por exemplo, na máquina de costura. A agulha é um pérfuro cortante, apesar de ter a sua sapata que reveste a agulha, mesmo assim, dentro de um setor de costura, é necessário que não haja rodízio nas cadeiras, porque pode atrapalhar na precisão e na estabilidade desse indivíduo, podendo expor ele a um risco. Próximo slide das mesas, também na NR17, diz que as bordas anteriores devem ser arredondadas. Por quê? Quando a gente tem cantos vivos na mesa, a gente bloqueia ou interrompe ou reduz bastante o fluxo sanguíneo para aquela região. Redução do fluxo sanguíneo vai predispor aqueles tecidos à lesão também. O espaço inferior da mesa tem que ter espaço suficiente para acomodação dos membros inferiores, tem que permitir o apoio dos pés e tem que ter uma altura adequada. E não pode ter objetos ocupando o espaço do membro inferior daquele indivíduo. Tá? Quando possível, quando adequado, tem que ter um apoio para o pé angular e móvel, né? Para que seja possível fazer o movimento de plant dorsiflexão. Outra coisa, o apoio da cadeira ele não pode vir a bloquear a fossa poplite atrás do joelho.
porque dentro dessa região passam aí os vasos sanguíneos que vão, né, que irrigam a região inferior do membro inferior. Portanto, quando a gente bloqueia essa região da fossa poplítea, a gente interrompe o fluxo, aumenta o edema ali de tornozelo e extremidade de membro inferior. E ainda mais quando não existe a mobilidade, fica ali um membro inferior edemaciado. Quando a gente passa para o transporte manual de cargas, a gente tem outras recomendações, tanto de peso, e aí vai de recomendações que você queira adotar. Tem recomendação da ISO, tem recomendação de protocolos de ferramentas ergonômicas, e aí vai de cada ergonomista adequar aquela que é mais adequada para a realidade do indivíduo, para a atividade laboral. Então, sempre que possível, usar meios auxiliares de transporte de carga. Quando não é possível, quando essa carga ela tem que ser carregada pelo indivíduo, tem que manter próximo ao corpo para evitar, né, um esforço a mais na coluna e evitar cargas assimétricas. Então, vocês podem ver, vamos mudar aqui a câmerazinha para vocês verem. Ó, temos lá. Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho mais alto. Temos aqui, neste slide, lembra daquele gráfico de posturas que a gente viu? Quanto maior a inclinação desse indivíduo, maior a sobrecarga lá na L3. Aqui, no caso, a gente está vendo as forças em qualquer segmento, né? Não tem um segmento específico. Mas a carga vetorial que vem para cima desse indivíduo, quando a coluna está angular, ela é extremamente... ela gera muita sobrecarga sobre os discos e vai aumentar a chance desse indivíduo desenvolver lesões da coluna. Aqui temos outro desenho, esqueminha, que quanto mais distante do corpo, maior é a força necessária para carregar a mesma quantidade de peso, tá? Então, por isso é necessário a gente orientar o nosso colaborador a transportar cargas próximas do corpo. Cargas assimétricas também. Quanto ao transporte, preferir, quando possível, o transporte de volumes simétricos, tá? A pega, o tipo de pega também, extremamente importante, porque quando a gente faz uma pega, vou virar aqui, quando a gente faz uma pega de vou pegar uma coisa maior aqui, vamos ver. Quando a gente faz uma pega que pega pelas bases e faz uma boa pinça, a gente tem uma boa segurança para transportar essa carga. Quando a gente pega uma carga meio desajeitada, que não tem um suporte de pega adequado, isso pode, dependendo da distância que você vai percorrer, isso pode escorregar das suas mãos e gerar aí um acidente de trabalho. Então, quando a gente pensa nesse tipo de atitude que é necessário ter, que é necessário olhar, né, o olhar ergonômico dentro das atividades de trabalho, a gente entra com os níveis de prevenção que a gente estudou lá no início, na outra aula. Então, nós temos lá, nível de prevenção primária. Lembra quando a tríade vive entre si, todo mundo não tem prejuízo, mas
o risco tá lá, né? Pode ser que alguma hora essa interação entre o agente, o ambiente, o hospedeiro, acabe gerando algum prejuízo. Então, a gente tem que executar ações de prevenção para que isso não ocorra. Então, nível de prevenção primária a nível de trabalho são programas de conscientização de funcionários, e aí entra todos os tipos de prevenção, né, dentro do trabalho. Prevenção de acidentes de trabalho, prevenção de manutenção da postura, entram educações de movimentação, de trocar a posição de trabalho. Aqui também entram análises biomecânicas, antropométricas e análise ergonômica do trabalho, como medidas preventivas de identificar o risco e reduzir a chance disso acontecer. E aí, ginástica laboral também entra como prevenção primária. Na prevenção secundária, que é quando já existe uma lesão, uma doença ocupacional, o fisioterapeuta vai atuar aí com prevenção secundária na reabilitação dessa doença, na orientação da prática de exercícios de relaxamento, de extensionamento muscular, pode fazer uma sugestão de mudar esse profissional de setor, e aí entra também ginástica laboral como uma atividade de relaxamento e de extensionamento muscular. E aí, de nível de prevenção terciária, entra aí reabilitação tardia das sequelas que ficaram daquela lesão anterior, redução das limitações que foram apresentadas decorrentes dessa lesão anterior e assistência social. No caso, assistência social pode ser o quê? Adequar uma atividade ao indivíduo, pode ser trocar ele de função, colocar numa função que as limitações que ele apresenta não gerem interferência na produtividade dele, por exemplo. Tá certo? E aqui, por fim, temos o quê? Quais são os quadros crônicos, né? Os quadros não só crônicos, mas os quadros de lesão, de doenças relacionadas ao trabalho, que são mais comuns aparecerem nos trabalhadores, tá? Então, nós temos lá tenossinovites, que são comuns as tenossinovites dos extensores dos dedos e a tenossinovite de Kervane. Então, coloquei ali uma imagenzinha para vocês relembrarem os músculos do antebraço e uma informação ali da característica que se apresentam essas doenças, tá? Essas inflamações dos tendões. Basicamente, aqui na tenossinovite de Kervane, nós vamos ter testes positivos de Wilkenstein, para quem não lembra, é aquela projeção, cadê? Você abraçar o seu polegar e fazer o desvio ulnar, a pessoa vai relatar dor a nível do processo estiloide do rádio, pode ter uma sensação de radiação para antebraço, cotovelo, ombro também, mas vai ter esse achado do teste de Wilkenstein positivo. Epicondilite, atualmente o termo utilizado para epicondilite na tentativa de deixar tudo igual, tendinopatia lateral do cotovelo. Mas a gente conhece como epicondilite mesmo. Temos a epicondilite lateral do cotovelo e medial, que vão estar relacionados aí
aos flexores ou extensores do carpo a nível dos epicôndilos do cotovelo. Também deixei uma imagenzinha ali para vocês relembrarem a anatomia do cotovelo, né? E neste caso, nosso paciente vai testar positivo para o teste de resistência prono-supino, tá? Vai relatar dor na resistência deste teste. Temos o que mais comum de aparecer? Bursite. Bursite é o quê? Inflamação das bursas, que são estruturas mais fibrosas que protegem os tendões do atrito com o osso. Então, basicamente, a gente tem lá bursas subacromiais e subdeltoidianas no nosso ombro. Temos bursas aqui na região do quadril, as bursas trocantéricas. E, basicamente, para o teste que testa positivo para a bursa é a apreensão, a palpação. Então, a gente tem um teste que você posiciona o braço do indivíduo mais para trás, expõe a bursa aqui na frente, você aperta e ele vai relatar dor. Às vezes, até no toque mesmo, ele já relata dor. Só na exposição dessa bursa ali, ele já pode relatar dor. E aí, eu lembro que a gente viu, né, lá na característica dos tecidos, tendinite do supra, tendinite do bíceps, está extremamente ligado com a biomecânica, por redução da vascularização e microtraumas ao longo do tempo. Então, o que acontece aqui, né? A gente tem aí, primeiro, queixas além da dor, queixas de limitação de movimento e temos o teste da queda do braço positivo. Então, a gente vai levantar o braço do indivíduo e vai pedir para que ele segure enquanto estiver fazendo a adução deste braço, e ele não vai conseguir, e o braço vai cair. Teste da queda do braço, positivo, tá? Temos o que também? Síndrome do túnel do carpo. Síndrome do túnel do carpo e do canal de Guyon são extremamente comuns em atividades de digitação, por exemplo. Basicamente, a gente tem síndrome do túnel do carpo como a compressão do nervo mediano, e os testes positivos vão ser o de Tinel, de apreensão, e de Fallen, que vai comprimir o trajeto do nervo. Temos Fallen e Fallen invertido. Sinal de Guyon, que vai ser aí a compressão do nervo ulnar a nível do pisiforme do carpo, e vai ter dor na oposição do movimento do polegar, tá? Na oposição do movimento do polegar vai testar positivo. Temos também síndrome cérvico-braquial e síndrome do desfiladeiro torácico como compressão de raiz neural, tanto por edema, lembra que ocupa mais espaço naquela região que é um complexo fechado, então vai ter compressão aí de raízes nervosas, tá? O que a gente testa aqui? Manobra de Addison, teste de Allen, teste da compressão costoclavicular. Então, vocês lembram daquele teste que você verifica a pulsação do indivíduo e pede a extensão ali do braço dele e pede para que ele incline. Quando ele inclina, se existe uma compressão daquela região, vai comprimir o fluxo sanguíneo e o batimento cardíaco, você vai sentir uma redução do batimento cardíaco ali naquela região. Certo? Então, basicamente, esses são os achados mais comuns, né, dos trabalhadores.
É importante identificar sempre o grau em que esse indivíduo chega, né, de relato, para poder fazer as intervenções preventivas mais adequadas e reduzir a chance de agravo, aumentar as chances de melhora do quadro clínico desse indivíduo. Beleza? Espaço agora para vocês tirarem suas dúvidas. Para quem me perguntou sobre algumas outras atividades, vou responder agora. Vou deixar o chat aberto lá no AVA para vocês, lá na sala de aula. E vou abrir o espaço lá para vocês subirem os seus arquivos, além de colocar o arquivo lá para vocês sobre como que deve ser feito o trabalho, beleza? Para quem não pegou o livro, vou ver se a gente consegue uma edição dele online, tá? Qualquer coisa a gente escaneia aí as páginas para quem não conseguiu pegar na biblioteca. Então, o trabalho, sim, tem um resumo, uma parte escrita, tem um resumo do seu tema sobre a prevenção lá na situação que você pegou, tá? Então, vocês vão fazer um resumo, salva lá no PDF, bota lá no Ava pra gente, tá? Mínimo e máximo de páginas? Não. Ah, Júlia Bessel, né? Sim, o seu cronograma de atividades domiciliares é diferente, tá? Mas você vai assistir todos os trabalhos do pessoal, certo? Muito bem. Então, é isso aí, pessoal. Como enviar os temas, vou subir lá no AVA agora. Vou subir lá para vocês como que ficou a distribuição que eu tenho aqui na pastinha de vocês, tá? Como que ficou a distribuição, foi lá daquele dia. Aí, vou montar ali para vocês. Sim, esta aula está sendo gravada, foi gravada em dois vídeos, vai ficar disponível para quem não conseguiu assistir, tá? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Falou, gente? Tranquilo. Qualquer coisa, vocês podem me mandar por e-mail, podem me mandar ali pelo chat, que está aberto, vai ficar aberto um chat de comunicação direta aqui comigo. O bar vai ter que ficar na cozinha de vocês aí, pessoal. Certo? Então, valeu, galera. Boa noite. Até segunda-feira que vem com as apresentações de vocês, tá? Falou, gente. Falou.
Tem 2 pessoas no chat.